Olá, é sempre um prazer ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir, de corpo e alma. E hoje, quando o ano de fato começa no Brasil, nós trazemos pautas assertivas para a sua saúde física e a sua saúde financeira. Confere a importância e a relevância dos assuntos de hoje. Nós vamos falar sobre o golpe do baú prateado. Sim, senhores galanteadores, simpáticos, grisalhos, querendo se acertar com uma companheira que tenha a sua saúde financeira estabilizada. Isso não é livro, isso não é ficção, isso é realidade constatada nas praias do Rio Grande do Sul. Nós vamos saber também como nas águas de março o seu negócio vai se sobressair. E também, direto de Beverly Hills e dos grandes centros turísticos, a saúde de luxo. Sim, quando você é tratado como uma pessoa e não simplesmente os sintomas da sua doença. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Como eu disse, o programa de hoje ele vem assertivo para a sua saúde física e também para a saúde do seu bolso. Sabe, aquele galanteador grisalho, com bom papo, boa conversa, que parece encantador, mas que lá no fundo, e às vezes não tão no fundo assim, está de olho na sua condição financeira. Sobre este tema, eu converso com o Dr. Ricardo Limonde, que é o nosso consultor jurídico aqui do De Bem com a Vida. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, De Bem com a Vida, como sempre. Que maravilha, estimamos. Nós vamos falar também sobre a saúde de luxo com o nosso consultor em saúde, o doutor Antônio de Bortoli. Boa noite, doutor. Boa noite, querido. Boa noite. E vamos também saber como as águas de março vão favorecer o seu negócio e a sua empresa com a nossa estrategista digital, Fernanda Chaves, a quem dizemos boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite aos colegas, boa noite a todos em casa. Mas não deve ser uma boa noite, doutor Ricardo, para quem sofreu um golpe do baú prateado. Como assim? Eu lhe confesso que eu fiquei estarrecida, eu pensei que eu estivesse na Netflix, vendo um documentário, um filme, uma ficção. Eles chegam e querem se acomodar afetiva e economicamente em senhoras que, às vezes fragilizadas, solitárias, permitem que esse cavalheiro se introduza na sua vida e acabe transferindo seus bens, usufrua das suas posses. Tem alguma maneira de se precaver desses cavalheiros inoportunos e cafajestes? O amor cega, né? O amor cega. Então, tem que usar óculos, né? Então a gente, às vezes, não pensa no pior num relacionamento, né? A gente não pensa que está numa situação de estar com uma outra pessoa que está se simulando uma situação de amor, de coisa, a gente não enxerga, né? Então é comum isso, sim. Não vou dizer que é comum, assim, pelo número de pessoas, mas é comum em relacionamentos acontecer, às vezes, muitos relacionamentos por interesses. Mas né? Isso é crime? É crime se tu faz uma situação de te induzir em erro, tipo estelionato. Né? Tu fazer um empréstimo para eu tomar o dinheiro, tu faz um empréstimo no meu nome e prometo que eu vou te ajudar a pagar ou pagar e te deixar. Eu te fiz um estelionato, cometi um crime que te enganei, te induzi em erro, né? Então são várias situações assim, de simulação que caracteriza assim crime, caracteriza direito a ressarcimento, né? Por exemplo, fiz tu transferir um imóvel para o meu nome, mas foi por uma forma, tu transferiu por um motivo e aquele motivo não aconteceu, né? Então muitas vezes a pessoa abre um negócio para o companheiro, né? Mulher ou homem também, né? Abre um negócio. Um homem, por exemplo, abriu um instituto de beleza, que é bem comum, instituto de beleza para uma esposa. E daí se encalacra. Terminou o amor e terminou o negócio. Não, se encalacra em dívidas. Né?
Assim, é comum, assim, né, a pessoa... Tá, e aí quem botou o dinheiro no negócio e terminou o amor? Não, assim, vamos lá, vamos separar. Assim, diante de uma situação dessa, né, tu emprestou dinheiro para uma esposa, a esposa deu errado o negócio. Aí é do jogo. Sim, aí é coisa de casal. É do jogo, mesmo a pessoa querendo ter o interesse de querer só o teu dinheiro. Aí não houve uma simulação, ela tentou o negócio, não deu certo. Agora tem aquela história da enganação, né? Do baú. Do baú mesmo, que a pessoa, às vezes já aconteceu, já tive situações de ver uma pessoa passar o imóvel para outra, para o companheiro, e esse companheiro já passar para uma outra pessoa. Para não ficar no nome dele. Entendeu? Então, assim, sem a outra pessoa saber. Né? Então, tudo se resolve com um pacto antinupcial, no caso de um casamento, ou tudo se resolve com um acordo de convivência, né, no caso de união estável, que estabelece a regra do jogo. Assim, isso é meu, isso é teu, isso é documentado. Mas como a gente já falou em outros programas, a gente não tem como é que eu vou colocar assim? A gente fica constrangido de falar em dinheiro numa relação. Sim. A gente fica constrangido. O amor, ele te impede, né, de ser tão racional, mas o senhor, como advogado, com tantos anos de advocacia, o senhor aconselha as nossas amigas, também os nossos amigos, que quando um cavalheiro ou uma dama, né, se aproxima e no início tudo são flores, né, doutor Ricardo? Mas assim, qual o seu conselho jurídico? Que a pessoa tenha uma cautela e faça um acordo pré-nupcial. Isso, porque assim, quando chega num momento assim, que estão ficando e a coisa está ficando mais séria, tu tem que partir do princípio assim, ó, olha, eu gostaria de documentar a nossa situação, por quê? Eu tenho filhos, não quero o meu filho buzinando na nossa relação, não quero... Porque às vezes começam os filhos também, pô, mãe, tu tá dando tudo para ele, te cuida, e daí começa a ficar esse problema também. Então, se tu trabalhar uma conversa nessa linha de deixar transparente, é isso, porque os filhos também têm que saber que tu tem a livre disposição dos teus bens. Tu não é uma pessoa capaz. Se tu quiser fazer um testamento e doar 50% do que tu é possível, disponível, para um fulano, para uma igreja, tu pode fazer. Né? Não é 50%. Até 50% num testamento. Né? Mas durante a vida, tu pode ir tirando tudo. Né? E, por exemplo, família, o que a família pode ver isso quando vê uma situação da mãe ou do pai em estado de vulnerabilidade nessa relação? Ela pode mover uma ação, não no sentido de interditar uma pessoa, mas no sentido de trancar a possibilidade dela alienar mais do que 50% dos bens, porque ela não pode ficar alienando, e vai chegar lá um ponto, alienou tudo, e vai chegar na velhice dela mesmo, que ela vai precisar e ela não tem mais nada. Né? Então, a justiça pode... numa situação que ela verifique que vai colocar a pessoa em muita vulnerabilidade, pode trancar até o limite, né? Ainda mais numa idade acima de 70 anos. Eu quero reforçar isso, doutor Ricardo, porque eu tenho visto e ouvido muitas dores de mulheres que, por fragilidade, por estarem solitárias, elas se abrem mais e acabam sofrendo desse cafajeste, né? Que se aproveita dessa situação para ficar no bem bom. Tem aquela música da Ivete Sangalo, se não me engano, que diz só colchão e cama, quer dizer assim, quer usufruir do bem bom, que não tem nada que ver, ele não ajudou a construir, né? Doutora... O golpista do Tinder que tem no Netflix. Tem um filme que ele traduz isso aí que eu estou falando. Ele é assim: eu estou numa relação contigo, eu te presto um dinheiro, preciso, eu não tenho dinheiro, não está disponível na minha aplicação, daí tu transfere. E eu te devolvo esse dinheiro em dobro. E digo assim, que é o filme que ele deu golpe em esse golpista do Tinder. Eu te devolvo em dobro e digo assim para ti, vai ter uma situação que de repente já fica com esse dinheiro a mais, porque se eu precisar numa situação igual, tu me alcança. E nisso vai, chega uma hora que ele não alcança mais. Cada vez vai aumentando o patamar, né? Chega uma hora que daí ele dá o golpe. Né? Nesse golpe, tem uma viagem de avião, o jatinho dele, que é tudo um golpe, né? Tá a ex-esposa dele com os filhos. Não, ele é maravilhoso. Ele é tudo um teatro. Tudo de bom. Tudo um teatro, assim, e um golpista, que é uma situação real que aconteceu. É um cara que deu vários golpes em várias pessoas se mostrando multimilionário.
E na verdade, não, ele era, de tanto golpe que ele deu, ele já tinha. Sim. Mas ele foi fazendo isso e várias pessoas. Várias. É por isso, né, doutor Ricardo, que a gente aconselha sempre aqui no De Bem com a Vida que nós tenhamos profissionais de confiança. O advogado, ele é um profissional, assim como o profissional de saúde, alguém, um gestor, um guru dos nossos negócios, porque não é só na hora da doença, né, doutor Antônio? É antes da doença, quer dizer, antes da coisa se instalar. Se você terminou uma relação e pensa daqui a um tempo começar outra, pare, dê uma olhada, veja o que está rolando por aí, acredite. Muito golpe de baú prateado. Tanto de homem como de mulher. Mas como nós estamos no mês da mulher, nós estamos dando uma força muito, muito, muito generosa às nossas amigas. Doutor Ricardo, então o seu conselho seria fazer um trato pré-nupcial? Um pacto antinupcial. Assim, isso se for casar, né? É um documento oficial. Não, às vezes não é casar, ele se instala na tua casa e pronto. Assim, se não for casar, é um pacto de convivência. Se for casar, pacto antinupcial. Porque tu estabelece a regra do jogo. Tu pode estabelecer nessa regra do jogo que esses bens aqui não têm comunicabilidade, ou seja, se eu morrer, tu não vai nem herdar. Entendeu? Não vem me envenenar, que não vai levar nada. Porque a esposa herdam, né? Então, tu pode até limar isso. Tu pode estabelecer a situação, assim, a regra do jogo de comum acordo. Né? Porque daí ali tu vê, é uma situação chata nessa conversa? Mas tu tem que trabalhar com a ideia de dizer, eu já estou numa idade, eu tenho meus filhos, eu tenho que organizar para não ter questionamentos. Pode ser chato agora, mas não é doloroso. Pior vai ser se você sofrer o golpe do baú. Né? Isso. E se acontecer, a pessoa se sentir lesada, se ela foi vítima de simulação, todo negócio simulado ele é nulo. Se tu foi enganado, se tu foi induzido em erro, daí tu vai entrar na justiça buscar a nulidade daquilo, da doação, da venda, do empréstimo. Daí tu busca... Não fique chorando solitariamente, porque tem jeito de buscar. Tem. Tudo que tu é vítima de uma enganação, de uma simulação, tu chega e busca na justiça a reparação. Porque isso pode lhe trazer também complicações na sua saúde. Não é verdade, doutor? Verdade. Outras verdades nós vamos trazer depois do nosso comercial. Você não tem ideia do que esse breve intervalo de comercial rolou aqui, porque é verdade. Parece um assunto leve, um assunto jocoso, porque no De Bem com a Vida a gente busca trazer essa generosidade nas pautas, mas é sério. Fique ligado, consulte o seu advogado e se previna, né? Haja preditivamente para que depois não lhe tragam dores no bolso e na sua saúde. Falando em saúde financeira, falando em saúde de negócios, as águas de março. Vamos aproveitar as águas de março para reativar os negócios. Fernanda Chaves, com a palavra, nossa estrategista digital. Primeiro, você precisa olhar para o que você tem feito de marketing hoje, né? Como que você vai avivar se já se perdeu em tanta informação? Se você não tem uma equipe de marketing e trabalha sozinho, precisa olhar para suas métricas, precisa olhar para os seus dados, precisa olhar para o seu site, precisa olhar para a sua ferramenta Google, precisa olhar o que tem de redes sociais ativa. Precisa ter um cuidado, né? Porque o que tu não alimenta todo dia, não tem como crescer. Então, para que tu tenha em 2025, agora a partir de março, que nós costumamos, brasileiros, falamos que quando começa depois do carnaval, faça isso. Se tiver um tempo agora no carnaval, se não for cair na folia, pense e anote todas as iniciativas de marketing que você tem. Pense quem são os seus clientes, os que não estão ativos, porque você não tem mais contato, porque perdeu o contato, os que você pode gerar uma nova compra, e pense naquelas pessoas, no caso da rede social, que chegaram até ti e ainda não converteram. E comece analisando, primeiro, quem são as pessoas que podem converter novamente. Trabalhe também as pessoas que já chegaram até ti e não converteram.
Mas para isso tudo acontecer, você precisa saber o que você tem feito de marketing. Porque só ter rede social, só ter site, não é marketing. Marketing são estratégias e um planejamento contínuo até a conversão. Depois que tu converteu, tu precisa nutrir para que ele siga comprando de ti. Perfeito. E planejar também não é só na área do marketing digital, é na área da saúde. Os ricos, os poderosos estão adotando a chamada saúde de luxo. E sobre este tema, nós conversamos com o nosso doutor Antônio de Bortoli, biomédico integrativo, doutor em medicina naturopática. Doutor, eu confesso que me chamou a atenção essa nomenclatura saúde de luxo, que faz aderência à tradicional medicina chinesa, que trata a pessoa como pessoa. Então, um resfriado em mim, o senhor vai tratar possivelmente diferente do que um resfriado no doutor Ricardo Limoges? Com certeza. É bem isso aí mesmo. Qual é por que a medicina chinesa, com seus 6.000 anos, né, mais ou menos 6.000 anos, sim, claro. ela tão antiga, ela consegue ter essa visão tão futurista de tratar a pessoa pela pessoa, a ponto de dizer assim, no caso do resfriado, não dá o alívio, por exemplo, ou qualquer outra medicação, que é um protocolo na nossa medicina ocidental. Veja bem, Cris, a medicina chinesa é uma tecnologia de saúde desenvolvida durante esses 5.000 anos de história. Cada geração de médicos vinha e passava adiante seu conhecimento para o próximo, para o próximo, para o próximo. E a percepção que eles tiveram é que o que importa não é a doença em si, e sim o doente. É aquela situação que provocou uma doença numa determinada pessoa, provoca outro tipo de doença na outra pessoa. Então vai lá atrás, lá no início do modelo. Quando tu foca na doença, tu esquece do fator mais importante da equação, que é quem está portando essa doença. Se eu sofrer um golpe de baú, certo, por exemplo, e ficar desesperada, possivelmente eu vou apresentar um quadro de desequilíbrio. Se for, né, doutor Ricardo, se eu sofrer do golpe do baú grisalho, esse cafajeste que está buscando se fazer na vida de pessoas honestas e que tem um conforto financeiro, e for procurar um advogado, eu vou apresentar, talvez, um desequilíbrio mais leve? Pode ser isso? É isso? Não, veja bem, você citou o exemplo do golpe do baú prateado, é isso? Que seja. Então, se nesse golpe tu perdeu muito teu patrimônio de uma vida inteira, por exemplo, isso é possível, doutor? É possível. Então, você pode ficar com medo. Medo do futuro, medo do que vai ser da tua vida daqui para frente. Como o doutor estava citando antes, e na minha velhice, como é que vai ser? Fiquei sem nada, e agora? Vou depender do filho, vou depender de loas, vou depender da caridade, da igreja, da minha igreja. Então, gerou medo em ti. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa pode não ter esse medo, mas ficar odiando quem deu o golpe. Gerou raiva, ódio. Tá? Ou na outra pessoa pode criar uma ansiedade muito grande. Então, veja bem, foi a mesma situação, três resultados diferentes. Não é a mesma doença. Entendi. Por isso que é chamado de saúde de luxo, ou seja, aquele conceito... A mesma situação que provoca uma gripe em ti pode provocar um câncer na outra pessoa. Opa! Então, não tem como tu saber, como tu definir. O câncer, eu vejo muito assim, o pessoal, o câncer é raiva, o câncer é estresse, o câncer é... O câncer é o câncer. Não importa. Importa é o doente. E a pessoa? É o doente, é a situação. Por exemplo, 3 situações de estresse muito grandes que a gente conhece. As maiores, uma perda financeira, o golpe aí do prateado. Golpe do baú prateado. Do gorila de lombo prateado. Né? O divórcio e um falecimento na família. São os 3 estresses. Divórcio? O divórcio. São 3 estresses, os maiores que se conhecem, né? Que podem provocar uma...
Sempre que se topa com um paciente de câncer, tu pode voltar no tempo de 3 a 6 anos. Ocorreu um estresse grande na vida dele, que foi o gatilho que desencadeou, então, isso aí. Mas tu pode te divorciar. Isso aí, lepra de faceira, não. E, doutor Antônio, A outra se divorcia e acabou a vida dela. como que a gente, o cidadão normal, né, seja por problemas que forem, pode se prevenir de saber gerir o estresse? Tem alguma meditação? Tem. O que dá para fazer para prevenir? Na área que eu conheço, que é da medicina chinesa, medicina oriental, a gente recomenda muito a meditação. O senhor medita? Tem a meditação, é isso que eu vou falar, meditação. Mas a meditação não é que eu ficar sentado lá. Não, isso aí é uma falácia, ainda mais para o ocidental. E como é que o senhor medita? O chinês criou a meditação em movimento. Na verdade, meditar é estar consciente daquilo que tu está fazendo aqui e agora. É tipo o presente, estar no presente, estar presente no agora presente. Eu estou aqui no teu programa, conversando contigo, conversando com o pessoal que está nos assistindo. Não estou lá no meu trabalho, não estou lá na praia, eu estou aqui e agora. Então, à medida que tu vai, por exemplo, um exercício que se faz é muito interessante. Tu diz assim, hoje eu vou lavar uma louça. Então, quando tu estiver lavando louça, tu tá ali, eu estou lavando louça. Não estou lavando louça Isso é muito pensando. fácil para um homem, né? Uma mulher não consegue fazer isso. Mas essa que é a ideia. A ideia é controlar aquele macaco maluco que tem dentro da cabeça. Diz que a mente é um macaco louco com palha com fogo no rabo. Amarrada a palha com fogo. Esse é o conceito mais original que eu já ouvi. Então, ele está pulando um lado que a mente não para. Entendi. O tempo inteiro. E isso acaba te adoecendo. Tu tem que ter, então, o quê? Voltamos, é meditar. Mas a gente tem uma ideia romântica de meditação, de ficar sentado lá na posição do lótus. Primeiro que a gente nem consegue, né? Porque vamos combinar que está preparado. Não faz parte do nosso, né? O oriental desde criança já senta no chão, em casa. Agora, eu não vou conseguir ficar sentado na posição de lótus. Precisa suportar a angústia de viver o momento, né, doutor? Não, tem que estar presente. Se eu estou lá fazendo lá um planejamento de marketing de alguém, eu estou planejando o marketing do fulano e não estou pensando, eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que não sei o quê. Essa é a diferença. E é isso que é importante. Primeira coisa, aquietar a mente. A quietude. Tudo começa na mente. Tudo, absolutamente tudo na tua vida começa na tua mente. Vou criar um programa na televisão. Primeiro tu imaginou ele, no mundo das ideias. Aí um dia tu materializa, um dia tu pensou nisso aqui, de bem com vou criar um programa, vou chamar de bem com a vida, vou chamar as pessoas, dar entrevista, etc. Primeiro tu imaginou isso. Depois tu materializou isso. E a doença é a mesma coisa. Não é que veja bem, eu não estou falando aqui. Eu ia lhe perguntar. A gente cria a doença? Cria. A gente cria a doença? A gente cria. Não no sentido assim, vou criar uma doença para me incomodar ou para incomodar os outros. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma senhorinha, ela tinha, não me lembro agora, faz anos, e ela começou a melhorar. Um dia ela me disse, doutor, não venho mais. Então, por que não, dona Fulana? A senhora não está melhorando? Não, eu estou melhorando, eu estou me sentindo ótimo. Mas se eu melhorar, a minha filha não cuida mais de mim. É uma troca. Claro. Mas, doutor Antônio, eu fiquei deveras, a gente cria doença. E como a gente não cria doença, é estando serena, com a mente serena? Exatamente, sem criar turbulência. Quer dizer que a turbulência é tão nefasta assim? Exatamente, bem isso. Porque hoje, via de regra... Por que se adoece? Estou falando aqui em termos orientais. Né? Sim, a gente está falando da medicina tradicional chinesa. Quem não conhece, entre no Instagram, Dr. Antônio de Bortoli, e vai ver o que é. Nós estamos falando de medicina chinesa. Tu adoece por, primeira coisa, desregramento emocional. Esse é o primeiro fator. Muita emoção, muita alegria. Muita alegria, euforia, muita tristeza,
Tudo muito. Tudo muito, muito. Cores fortes, né? Raiva contida, muito medo, ter segurança. Ah, será que é a vida? Será que eu vou conseguir? Será que o dinheiro vai alcançar esse mês? E se? Tá? Não tem garantia de nada nessa vida. É viver a vida. Não é viver a moda Miguel. Não. Mas não adianta tu ficar te preocupando. Tu não vive, por exemplo, Cris, o que existe para nós vivermos agora? Hoje. Ontem? Já passa, é memória. Há 10 minutos atrás. É verdade. E amanhã, não sei. Será que eu vou estar aqui amanhã? Eu posso sair na rua ali, ver um carro, depois, pronto, acabou. Ou posso também ganhar na loteria e não me preocupei com o quê? Se eu vou ter um monte de dinheiro, né? Pois é. Aí tem aquela do cara que ganhou na loteria, a mulher estava do outro lado da rua, conhece a história? Não conheço essa história. E ele gritou para a mulher, ganhamos na loteria. A mulher veio correndo, passou um caminhão em cima do cara. Pão, quando o cara tá com sorte. Ai, doutor. Mas olha, nós estamos brincando, mas gente, isso é sério. O nosso propósito aqui no De Bem com a Vida é levar essas informações qualificadas para que, se fizerem sentido na sua vida, né, doutor Antônio? A questão toda é essa. Não estou dizendo assim, tu tem que viver como se... Não é isso. Mas analisando depois, com a vivência, com o dia a dia, o que tu acaba vendo? Lá no fundo tem aquela dor, tem aquela mágoa mal resolvida, tem aquele cara me deu o golpe, aquela história. Tudo. Não, cai no golpe, daí faz o que tem que fazer e dane-se. Chama o doutor Ricardo que ele Claro, resolve. Não, o problema é dele. A partir do momento que eu chamo ele, o problema é dele. E eu crio câncer. Não, aí tu vai ter um problema que tu vai ter que resolver o problema que tu aceitou resolver. Tudo são escolhas, né, doutor? E você? Escolha ter uma semana de graça, com muita generosidade, com muita saúde. Não esquente a cabeça, leia um pouco, conheça um pouco mais sobre a medicina chinesa, tenha sempre um advogado conhecido do seu lado. E se os seus negócios não estão indo lá como você gostaria que seja, não fica com raiva, não fica com medo. Chama a Fernanda Chaves que ela vai dar um jeito na sua empresa. Nesse tom de brincadeira, mas de muito amor, de muita generosidade, o De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra e o prazer da sua companhia. Tchau.